E aí, pessoal, tudo bem? Titio manda aqui. Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics e teorias pegas pela net. Elas não são de minha autoria e os links originais para as teorias estarão sempre na descrição. Esta fanfic é apenas para maiores de 18 anos, por conter conteúdo adulto como violência extrema, abuso físico e psicológico. Com vocês devidamente avisados, vamos a esta fanfic chamada Harry Potter, Uma Segunda Chance. Por favor, Harry afirmou, sabendo o que ela estava pensando. Se eu quisesse ver as garotas desta escola nuas, eu descobriria outro jeito. Eu já tenho vários jeitos de fazer isso, se eu quiser. Ele desviou os olhos da imagem por um momento para olhar para McGonagall. Tenho certeza que você poderia descobrir várias maneiras de fazer isso também. As perguntas são, eu quero e você confia em mim? McGonagall foi pega de surpresa pela declaração e pergunta. Ela não podia refutar. A magia era uma ferramenta que permitia realizar seus sonhos mais loucos e novos feitiços e técnicas estavam sendo projetados o tempo todo. Ela suspirou e acenou com a cabeça, entendo seu ponto. Desculpe por duvidar de suas intenções. Eu não culpo você. Harry disse, olhando para a imagem, quando Quirrell finalmente localizou a chave e disparou um feitiço que desativou uma de suas asas. Depois de tudo o que descobrimos este ano, não estou surpreso que você suspeite de qualquer coisa que possa ser abusada. Eu também ficaria paranoico se não estivesse ocupado planejando a eliminação de um verdadeiro Lorde das Trevas. Justo. McGonagall disse com um aceno de cabeça, não que ele tenha visto. Você cuida das ameaças maiores, enquanto nós cuidamos das menores. Sugiro que você coloque um tabu nas palavras que podem levá-lo a encontrar desviantes sexuais. Harry disse. Afinal, ele havia pensado nisso. Apenas no castelo, pelo menos. Ele adicionou. Isso não é uma má ideia. Madame Pomfrey disse. Precisamos contratar uma equipe dedicada para cuidar dessas coisas, mas posso ver o conselho fornecendo o orçamento, quando é mencionado que os herdeiros de sangue puro seriam protegidos por essa medida. De fato. McGonagall disse novamente. Talvez os marotos possam ajudá-los a criar algo com este mapa, em conjunto com um tabu? Aqui é onde a diversão começa. Harry disse com um sorriso, enquanto Quirrell entrava na sala de xadrez. Eles observaram enquanto ele tentava manipular as peças para se destruir, mas a magia do tabuleiro falhou, quando a peça não foi destruída e de repente todas as peças começaram a atacar Quirrell. O que? Harry perguntou. O que você fez com o meu tabuleiro de xadrez? McGonagall exigiu. Tornei as peças inquebráveis com algumas runas. Harry forneceu. McGonagall suspirou e balançou a cabeça. Você mexeu com eles. Ela finalmente disse. Eles são enfeitiçados para reagir mal à adulteração. Eles estão atacando aquele que eles acham que tentou vencer o desafio por meio de trapaças. Melhor do que da última vez. Harry disse enquanto observava Quirrell se abaixar e se esquivar e finalmente recuar para a sala das chaves novamente, onde agora estava tomando um momento para respirar. Da última vez, ele usou as peças para destruir umas às outras e abriu caminho para si mesmo. Mas não é assim que o xadrez funciona. McGonagall afirmou com raiva. Por que você fez um desafio que poderia ser vencido? Harry rebateu enquanto observava Quirrell pegar uma das vassouras da sala das chaves para contornar as peças de xadrez atacantes, como ele havia feito. Porque o homem deveria achar isso desafiador o suficiente para suspeitar que o objetivo estava à vista. McGonagall deixou escapar. Eu sabia. Harry exclamou alegremente. Eu sabia que tudo isso era uma armadilha. Isso pouco importa. Disse McGonagall. Ele encontrou uma maneira de superar o desafio. Ela disse aliviada. Aquele, talvez. Harry sorriu. Eles observaram enquanto o professor se movia para a porta, atrás da qual estavam suas próprias proteções. O Troll. Ele notou a névoa que se espalhava sobre a entrada da sala do Troll e a testou com um feitiço, antes de soprar magicamente a névoa para longe. O que é que foi isso? Madame Pomfrey perguntou. Feromonios Troll. Harry disse, com um sorriso. Feromonios Trolls femininos, para ser mais preciso. Isso significa, o que eu acho que significa? McGonagall perguntou. Provavelmente. Harry sorriu.
Ele estragou tudo, no entanto. Madame Pomfrey disse. Não importa. Harry disse. Se mesmo um traço dele permanecer em Quirrell ou ao redor, o Troll de repente o achará completamente irresistível. Se você não sabia disso, os rituais de acasalamento dos Trolls podem ser bastante violentos. Isso não é engraçado. McGonagall afirmou, vendo o sorriso vingativo de Harry. Claro que é. Harry rebateu. Quirrell quer ajudar Voldemort a dominar o mundo. Agora ele está prestes a ver um Troll luxurioso tentando fazer o mesmo consigo mesmo. Quirrell não estava preparado para o ataque, pois o Troll já havia sentido o cheiro, como Harry pretendia. Eles assistiram com horror fascinado quando o homem finalmente desabilitou o Troll depois que ele já havia sido espancado pela criatura. Ele quase foi tomado como companheiro em algum momento também, e Harry jurou manter a memória para seu próximo patrono. Eles observaram quando Quirrell viu o enigma na Sala do Fogo e o ignorou completamente enquanto lançava Fienfire, que consumia as outras chamas e se afastava para ele passar. Isso foi uma grande façanha, na opinião de Harry. Fienfire era notoriamente difícil de controlar. Quando ele entrou na câmara final e se deparou com o espelho, houve um flash e de repente Quirrell estava deitado no chão, mal se movendo. O que é que foi isso? Madame Pomfrey perguntou. Harry sorriu. Minha armadilha. Ele disse. 3 vezes a gravidade normal, induzida por runas. A magia normal não será capaz de dissipar o efeito e, desde que eu basicamente o inventei, há pouca ou nenhuma chance de ele saber como desativá-lo. Ele ainda estava observando a imagem, enquanto o homem tentava e não conseguia levantar um braço, para alcançar sua varinha que estava fora de alcance. Na verdade, a varinha dele já foi destruída, mas há um pouco de mágica para fazer parecer que está bem ali. Ele vai gastar o que resta de sua força, antes que o esforço que está fazendo o nocauteie. O que? McGonagall perguntou. Respirar exige mais esforço também, já que seu corpo está pressionando sobre si mesmo, incluindo seus pulmões. Harry esclareceu. A dificuldade para respirar vai matá-lo em cerca de 10 minutos. Seu coração pode parar antes disso, então teremos que ir buscar o idiota. McGonagall e Pomfrey estavam olhando para ele como se ele fosse uma pessoa diferente. Isso era muito característico dele, mas também completamente implacável. Ele incapacitou completamente o homem e não parecia se importar que ele pudesse morrer, se deixado sozinho por muito tempo. Harry, Pomfrey começou. Eu precisava ter certeza de que a pedra estava segura. Harry disse. Também não pretendo deixar Voldemort, agora que sei onde ele está. Quirrell já está morrendo de qualquer maneira. Ele está apodrecendo de dentro para fora, devido à posse e ao uso contínuo de sangue de unicórnio. Não podemos ainda tentar salvá-lo? Pomfrey perguntou. Você pode tentar, se quiser, mas ele escolheu a situação atual de bom grado. Harry disse. Então ele se levantou de seu assento e flutuou para cima. Você está vindo comigo? Ele perguntou. Claro. McGonagall disse e quase gritou quando a magia de Harry a levantou para flutuar ao lado dele. Me leve com você. Disse Pomfrey. Ela tinha uma responsabilidade e juramento de tentar salvar todos os que sofrem, de defender. Ela logo foi levantada também e Harry usou sua magia para impulsioná-los pelos corredores, carregando os outros 2 enquanto avançava. As mulheres não ficaram chocadas quando Harry lançou feitiços de desilusão sobre todas elas, enquanto iam. Levaram apenas alguns minutos para chegar ao último quarto, já que nada poderia atrapalhar o caminho de Harry. Ele pegou sua vassoura para atravessar as chamas, porém, mantendo seus convidados perto dele. Fique aqui. Ele disse a eles, enquanto os colocava no chão com cuidado. Eu tenho que lidar com o parasita primeiro. Ele se aproximou, fora do campo de gravidade, e começou a atirar no homem com 5 feitiços atordoantes simultâneos, 2 vezes. Ele então enviou um feitiço de diagnóstico para confirmar que o homem estava fora. Antes de desfazer as runas, ele colocou um pouco de pressão na garganta do homem e a manteve lá por 5 segundos. Ele não se importaria se o homem estivesse em coma ou com morte cerebral legal mais tarde, já que o que restava de sua vida seria gasto em agonia enquanto ele morria lentamente. Harry então se aproximou dele e tirou o que parecia ser algum tipo de recipiente de vidro. Parecia quase uma lanterna e tinha uma janela que ele agora abriu, logo acima da cabeça do homem caído.
O amuleto Horcrux foi construído no topo do recipiente, completamente isolado, e a magia envolvida com o filactério atrairia o espírito do Lorde das Trevas para sua nova prisão. Houve um lamento profano e uma sombra escura foi sugada da cabeça do homem, através do turbante. Harry notou que o sangue começava a vazar do turbante também, mas esperou que os gritos parassem e então fechou a janela, que se lacrou magicamente, uma vez que seu propósito foi cumprido. Ok. Harry ligou de volta. Você pode vir agora. Pomfrey parecia aparecer ao lado dele enquanto ela se apressava para lançar feitiços de diagnóstico. O homem ainda estava vivo, mas apenas um pouco, e ele estava sangrando de sua cabeça. Ela começou a trabalhar, removendo o turbante lentamente enquanto lançava um feitiço para selar a ferida enquanto avançava, não querendo arrancá-lo e perder o pouco que o turbante estava fazendo para estancar o fluxo. Harry, entretanto, tirou o recipiente de sua mochila e o ampliou, antes de colocar o filactério dentro, antes de fechá-lo e trancar o mecanismo mágico. Eles pretendiam abri-lo apenas mais uma vez, quando estivessem prontos para entregar todos os outros Horcruxes em seu novo lar permanente. O que você fez comigo? Uma voz perguntou ao lado dele. Harry pulou quando Minerva gritou. Ao lado dele estava uma imagem translúcida de um homem com cabelos escuros e feições que pareciam familiares. Tom Ridley? É você? Harry perguntou ao perceber que algo estava errado. O que você fez comigo? O espírito exigiu enquanto tentava agarrar Harry e suas mãos passaram por ele. Ainda assim, parecia doer enquanto ele uivava de dor e pulava para trás e para longe. É quem eu acho que é, uma nova voz disse de fora para o lado. Quando a armadilha de Dumbledore foi acionada, ele rapidamente voltou para Hogwarts, que era a ideia. Imagine seu choque, quando as armadilhas foram modificadas e ele precisou contorná-las com uma aparição. Afinal, ele era o único que poderia fazer isso no castelo. Ele ficou chocado ao encontrar 2 membros da equipe lá, com o jovem Harry. Então ele viu o espírito do Lorde das Trevas embalando suas mãos em aparente dor. Porra! Harry xingou baixinho. Confie na cabra velha para aparecer agora. Ele olhou para cima e para Dumbledore. Não. Este não é o espírito de Tom Ridley, preso em um filactério e de alguma forma projetando seu espírito para fora de seu recipiente. Harry mentiu então, encolhendo o recipiente e colocando-o de volta em sua mochila. Você me prendeu? Voldemort exigiu, seu rosto mostrando medo pela primeira vez, a dor e a confusão haviam desaparecido. Você diz filactério? Perguntou Dumbledore. É o Soutrep da Mauritânia, por acaso? Ele ainda não tinha certeza do que estava acontecendo, mas parecia que o jovem Harry havia trazido um tipo muito raro e útil de objeto mágico com ele para a escola. Não importava não saber o porquê, ele estava apenas feliz pela premeditação do menino. Continua no próximo episódio. Lembrando que o link para o criador da fanfic estará sempre na descrição. Se gostou, deixe um like, pois me incentiva a continuar postando cada vez mais. Lembrando que, embora a fanfic não seja de minha autoria, ainda dá muito trabalho para transcrever e editar. Quem puder, por favor, passe lá no site do criador da fanfic e deem uma força para ele, pois ele merece. Muitos beijos para vocês e até o próximo episódio.